Boa tarde! Uau! Estamos aqui então para esta nossa nova jornada de O Poder Sem Limites com o Tony Robbins, leitura comentada. Eu sou a Delúcia Amaral e eu trabalho com processo coaching desde 2004. E aí eu tô aqui, colar, publicar e fixar comentário. Tô muito rápido agora, que delícia! Boa tarde, Eliana, que bom ter você aqui. Hoje tem muita gente nova chegando, não só aqui na live, como também nos grupos, e eu fico muito feliz com isso. É muita gente comprometida com o seu resultado nesse 2019 que está chegando. 2018 já está se despedindo e eu brindo com você com o meu café. E eu brindo com você com a minha água, gratidão. E a gente sabe que a gente está aprendendo muita coisa sobre programação neurolinguística neste grupo, nesta live, neste Instagram, Felizmente Saudável. E é por isso que eu fico feliz de saber que você já está aqui. Ark Rose, eu não sei quem você é, a primeira vez, eu acho, mas eu fico feliz que você já está aqui. Paula, que bom, seja bem-vinda também. Vamos começar então, né? Na verdade, na semana passada, você sabe que na live de número 60, e quem não assistiu as outras pode entrar lá no YouTube e descobrir como é que foi esse processo. Na live de número 60, eu pulei, fui lá para o último capítulo, porque o último capítulo fala sobre as 5 chaves para a prosperidade e a felicidade. E a gente começou a falar sobre este capítulo para a gente construir o nosso 2019, que você sabe que é muito poderoso. Ninguém mais quer ficar do jeito que esteve esses anos todos aí, não, né? Então vamos fazer diferente, fazer aquele tchim-tchim na virada do ano realmente valer a pena, tá? É esta a ideia. E aí, olha só que interessante. Ele fala sobre, obviamente, essa coisa da programação neurolinguística que está realmente trabalhando a linguagem eficaz de mim para comigo mesma neste primeiro momento e depois com os outros. Às vezes a gente quer emplacar com alguém, né? Fazer aquele emparelhamento que a gente já falou nas lives anteriores. E aí a gente quer emplacar primeiro com os outros sem ter feito ainda a nossa sintonia de mim comigo mesma. Afinal, eu tenho uma conversa interna que normalmente não é boa. E é por isso que eu quero começar a partir da primeira chave. Eu até falei sobre algumas chaves da prosperidade e da felicidade na live de número 60, mas a gente não leu o conteúdo específico. Então, eu vou começar com a primeira chave, que diz o seguinte. Leitura dele, né? Aqui está a primeira chave para a criação da prosperidade e da felicidade. Você deve aprender como controlar a frustração. Quem aqui já se frustrou por algum resultado que achou que poderia ser bom e não deu certo, né? Me conta aqui que eu quero saber sobre isso. Ele diz o seguinte: se você quiser se tornar tudo o que você pode se tornar, fazer tudo o que você pode fazer, ouvir tudo o que você pode ouvir e ver tudo o que você pode ver, você precisa antes aprender a lidar com a frustração. Como assim? Veja, a frustração pode matar sonhos. Acontece a toda hora. A frustração pode mudar uma atitude positiva em negativa, de um estado fortalecedor para um estado decadente. A pior coisa que uma atitude negativa faz é destruir a autodisciplina. E quando esta disciplina se vai, os resultados que você deseja também se vão. Ou seja, para você assegurar o sucesso duradouro, você deve aprender como disciplinar a sua frustração. Deixe-me contar-lhe uma coisa. A chave do sucesso está na frustração. Como assim, Adelúcia? Pois é. Ele diz exatamente isso, que está na frustração. Olhe para quase todos os grandes sucessos e você descobrirá que houve muita frustração pelo caminho. Qualquer pessoa que lhe diga outra coisa não sabe nada sobre realização.
Há duas espécies de pessoas, aquelas que controlaram as frustrações e aquelas que gostariam de tê-las controlado. Havia uma pequena companhia chamada Federal Express. Um sujeito chamado Fred Smith começou a firma e construiu um negócio de muitos milhões de dólares a partir de montes de frustrações. Quando ele começou a firma, após tê-la financiado com cada centavo que tinha, ele esperava entregar aproximadamente 150 encomendas. Em vez disso, entregou 16. 5 das quais eram para a casa de um dos empregados. As coisas então pioraram. Periodicamente, os empregados descontavam os seus cheques com agiotas, porque não havia fundos para cobri-los. Muitas vezes, seus aviões estavam quase para ser devolvidos e algumas vezes tinham de conseguir uma certa quantidade de vendas durante um dia para continuar operando. Veja, a Federal Express, que a gente chama aqui no Brasil de FedEx, talvez você já saiba sobre a FedEx, é agora uma empresa de bilhões de dólares. A única razão pela qual ainda existe é que Fred Smith foi capaz de controlar a frustração em cima da frustração. Faz sentido para você isso? Me dá um ok, você que já está aqui comigo. Controlar a frustração... Oi, Odete, tudo bom? Que bom te ver aqui. Controlar a frustração significa ganhar tempo. E como funciona isso, né? Vamos imaginar até o exemplo prático de quem a gente conhece mais de perto, talvez até comigo, tá? Houve um tempo em que eu tentei diversos empreendimentos para que eu pudesse ter o sucesso financeiro que a gente sabe que é necessário naqueles 4 pilares. Então, são muitas as empreitadas que a Delúcia fez e que não deram certo. E aí, se eu tivesse desanimado, se eu tivesse desistido, ou seja, se eu tivesse... Por que a pessoa se desanima? Porque a frustração vem. Eu pensava que daria certo e não deu. E aí eu boto o pé para trás e digo, isso não dá certo mesmo. Isso é sonhar muito alto. Existem algumas possibilidades que fazem a gente se frustrar. E uma delas é a nossa primeira conversa interna. A segunda é a gente acreditar no que as pessoas falam. Porque algumas pessoas vêm e nos falam, isso não dá certo, Adeluz, mas você está ficando louca? Que isso? São algumas das conversas que a gente pode ouvir dos outros. Então, quando eu falo em programação neurolinguística, e o livro do Tony Robbins é basicamente um manual de programação neurolinguística, eu estou falando de uma linguagem interna de mim, comigo mesma, mas também daquilo que eu escuto e acredito. E interno na minha mente, como se fosse meu, como se fosse uma verdade minha. E aí sim, eu consigo ficar de um jeito que depois eu não consigo dar o próximo passo, com medo de novo fracasso, de uma nova frustração. Então a primeira chave para o sucesso é aprender a controlar, a vencer, a superar a frustração. Ele ainda diz o seguinte: as pessoas recebem uma boa recompensa por controlar frustrações. E ele diz ainda na frase anterior, só lembrando, né? Que existem aquelas pessoas que controlaram a frustração e existem as pessoas que gostariam de ter controlado a frustração. Pensava muito assim antes de assistir às suas lives. Eliana, eu fico muito feliz com a sua forma de colocar-se de forma honesta, porque todo o processo de programação neurolinguística tem a intenção de se despertar para isso. E eu me despertei para isso há muito tempo atrás, como você já sabe, né? Do início deste projeto de leitura do livro do Tony Robbins, desde o dia 13 de agosto, em comemoração aos 23 anos de programação neurolinguística da Delúcia. Observe, quando eu vejo você escrever assim, eu fico muito feliz, porque são sementinhas plantadas que a Delúcia está
plantando para que você possa mudar o futuro seu e de sua família. Como? Primeiro mudando a forma de pensar. Primeiro encarando os seus desafios. E isso faz toda a diferença. Eu acho que é... Maria do Rosário, eu sou essencial? Não, não é não. Dela é equilíbrio. Seja bem-vindo. E essa frase é muito poderosa, sim. Eu sou essencial, você é essencial. Cada um de nós somos essenciais para a nossa vida, o nosso projeto, para a nossa família, mas principalmente para mim mesma, né? Tudo começa em mim mesma. E eu fico feliz de receber os coraçõezinhos. Vamos lá, então, para a nossa segunda chave, ou principalmente terminar ainda essa daqui. O que ele diz é o seguinte: se você faliu, provavelmente é porque não estava controlando muito bem a frustração. Você diz, bem, estou falido e por isso estou frustrado. Não sou eu que estou dizendo, é o Tony Robbins. Dizer isso é um retrocesso. Se você tivesse controlado mais as frustrações, talvez você já fosse rico hoje. A grande diferença entre pessoas que estão seguras financeiramente e as que não estão é como controlaram ou controlam as suas frustrações. Eu não sou bastante calejado para sugerir que pobreza não tenha grandes frustrações. Com certeza tem, e eu sei disso, não é fácil. Estou dizendo que a maneira de não ser pobre é enfrentar frustrações após frustração até ser bem-sucedido. As pessoas dizem, bem, gente com dinheiro não tem problemas. Você acredita nisso? Se tem bastante dinheiro, provavelmente ele tem mais problemas, tá? E tem pessoas que fogem de um estado. Já encontrei muitas pessoas trabalhando com coach nesses 14 anos que diziam pra mim assim, Adelúcia, eu não quero crescer mais. Porque se eu crescer mais, eu vou ter mais problemas. Então as pessoas imaginam que realmente ter dinheiro, às vezes são as pessoas desonestas, né? Mas às vezes é ter problemas a mais. E aí as pessoas não querem mais problemas e mais frustrações, por isso fica com um pouquinho só de dinheiro e controlando ou contando centavos no final do mês para poder pagar as contas. O que também não é legal, né? Então, o que é mais importante e interessante fazer? Conseguir o resultado financeiro que você busca e aí você ter condições, inclusive, de gerar empregos, de auxiliar mais pessoas, de fazer aquilo que você gosta, que é ter esse coração muito grande, mas poder auxiliar de uma forma competente e forte. Essa é uma proposta, tá? Além disso, quando a gente pensava, da maneira como a Eliana disse agora, com estes padrões antigos, esses padrões antigos não são meus. Eles vieram na medida... Eu até tem uma coisa interessante que eu me lembrei agora. Quem está no Brasil e prestando atenção em como funciona a nossa economia, pode ter percebido o que eu percebi também. Existia um tempo em que as pessoas tinham uma despensa muito grande em casa, porque elas precisavam estocar alimentos, porque de um dia para o outro, tudo subia muito rapidamente. Então, se eu queria conservar um pouco do poder de compra que o meu dinheiro tinha, eu precisava ir ao mercado e comprar mais daquele produto de limpeza, mais daquele produto de cesta básica, né? Arroz, feijão, óleo e etc. Porque no outro dia tudo estava muito mais caro. Quando a gente olha para pensar agora o tamanho das despensas das pessoas hoje aqui no Brasil, a gente descobre que as despensas, elas se encurtaram. Eu não preciso mais estocar uma quantidade grande. Mas quem não percebeu isso, e até a gente sabe de algumas pessoas mais clássicas, nunca velhas, tá? Clássicas, pessoas que já estão com 80, 90 anos de idade, elas às vezes têm dificuldade para entender que o Brasil mudou e que essa inflação não é mais como antigamente. E, portanto, não precisa comprar tantos itens. Porque senão elas, na verdade, acabam indo. Isso aqui não é o meu celular. Para quem não se lembra, isso aqui é o alarme para me dizer que a gente já está com 20 minutos de live. E a ideia é que a gente não atrapalhe você. E muito ao contrário, que te auxilie. E por isso ser uma live rápida. E a Adelúcia está muito focada nisso agora nessa nova
fase de lives, número 61 esta, para que a gente possa realmente implementar a rotina que a gente sabe que é importante para você. E é por isso que eu quero só te relembrar o seguinte. A segunda chave que nós vamos ler na live de número 62, que é na quinta-feira, eu estou um pouco... Então será hoje terça, quinta e na sexta, porque os outros dias estão tomados com a minha agenda de processo coaching individual. Chique Maria Oficial entrou, que delícia! Eu fico muito feliz de te ver aqui, minha princesa. Uma vendedora nata e desta marca linda que com certeza você aqui também vai ter condições de expandir o seu negócio. E eu fico muito feliz, né? Muito linda você e seu marido que eu conheci nesse final de semana. Olha só, a segunda chave. Você deve aprender a controlar a rejeição. E nós vamos trabalhar com esta chave da rejeição na live de quinta-feira, que eu vou encontrar um horário, talvez às 16 horas mesmo, ou às 17, como é o horário mais comum que a gente faz. E você que chegou agora, não tem problema, veja, porque eu vou salvá-la e fica disponível durante 24 horas, tudo bem? Por outro lado ainda, tem mais chaves, né? Eu não vou dizer todas elas aqui, eu só quero te lembrar que as nossas lives têm a intenção exatamente de fazer o que a Eliane falou pra gente. Pensava muito desta forma antes de iniciar esse processo de assistir as lives. E a Eliana é uma das pessoas que está com a gente desde o início, né, Eliana? E eu te agradeço pela confiança e mais, te parabenizo por essa decisão de fazer diferente. Afinal, quando a gente tem filhos, a gente é o melhor modelo, o melhor exemplo para que a gente faça de um jeito mais poderoso ainda. Então eu fico muito feliz que você esteja aqui, viu, Eliana? E continua com a gente. Eu, salvo engano, ontem, na verdade, começaram 2 grupos novos, né? O da abundância, preparando o ano de 2019, e o de ação para este poder sem limite, nas 4 áreas, né? Saúde, realização pessoal, realização profissional, realização financeira e a saúde. São 4 os pilares da nossa felicidade. Se você não está em nenhum dos nossos grupos, só mandar um eu quero lá no WhatsApp e você vai descobrir que você muito rapidamente será inserida num dos nossos grupos, ou se você não deseja dessa forma, você pode dizer, Adelúcia, prefiro a lista de transmissão. E a gente vai te colocar na lista de transmissão, em que você vai receber conteúdos muito mais próximos desta nossa temática e vai ficar sabendo de antemão que horas que vai ser a nossa live, as nossas aulas fechadas, que são muito poderosas. Então, neste momento eu encerro, desejando a você um final de tarde fantástico. Eu estou descendo para o escritório para fazer o atendimento individual agora até às 8 horas da noite. E aí, que você tenha uma noite de sono profundo e restaurador, com muita paz e harmonia. E saiba que juntos nós somos muito mais fortes. A Adelúcia esteve em treinamento com a Chique Maria, estava lá no treinamento também junto com a gente. E ela sabe, e eu também, do poder que é a gente estar conectada com pessoas que estão nesta vibração de paz, de harmonia, de felicidade, de saúde, de prosperidade, para que a gente possa realmente construir a vida que a gente merece, que a gente nasceu para viver com a sua melhor versão. E para isso eu vou te deixar uma pergunta, apenas uma pergunta para que você possa pensar, refletir e se quiser pode entrar lá e me responder no próprio WhatsApp. Se não, me responde aqui na quinta-feira na live que será às 16 ou às 17. Quanto é muito dinheiro para você? Pensa nisso. Às vezes a gente não faz a menor ideia de como entrar num processo de inteligência financeira. O que pensar? O que é inteligência financeira, né? Inteligência na área da matemática, da comunicação. Existem muitas possibilidades de inteligência. E a financeira, como começa? Essa é a minha primeira pergunta para você. Quanto é muito dinheiro para você? Para que a gente comece a programar 2019 do jeito que você merece. Gratidão, um beijo grande e até quinta-feira. Ou lá no grupo daqui a pouco. Beijo grande.